Antes de abordar um tema específico, devemos compreender que o que ocorria na sociedade nos séculos XVIII e XIX, tais séculos moldaram-se por grandes revoluções, principalmente por revoluções sociais. No século XVIII, obteve-se uma grande importância, devido às transformações sociais, já que a monarquia aristocrata instaura-se na Europa. Diante desse domínio, surge o Iluminismo, responsável por influenciar as bases econômicas e sociais da época, havendo a principal necessidade de questionamento, principalmente o poder dos absolutistas, construindo o decaimento de tal, e principalmente a instauração dos direitos, mostrando à sociedade que os indivíduos obtêm direitos inalienáveis, como afirma John Locke. Entretanto, o século XVIII é recorrente da quebra entre a Idade Moderna para a Contemporânea, ou seja, a Idade das Repúblicas, onde o Iluminismo no século XVIII foi responsável por conduzir a sociedade a uma nova forma de pensar e se relacionar, influenciando vários acontecimentos, como a independência dos Estados Unidos de 1776, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. Já no século XIX, contínuo do século XVIII, foi responsável por vários acontecimentos importantes no mundo, mas vamos dar ênfase no continente africano. O século XIX foi marcado pela Revolução Industrial. Nisso, emergiram as teorias trabalhistas de Karl Marx para a organização das classes trabalhadoras, responsável pela luta de classes e os direitos trabalhistas na sociedade, tendo o socialismo a base e a crítica do capitalismo. Diante do contexto da Revolução Industrial, entramos no conceito do neocolonialismo na África, que ocorreu em demais continentes, como a Ásia. O neocolonialismo foi responsável pelo domínio cultural, social e econômico, visando a justificativa de levar a inovação e as novidades aos subpovos, considerados, entre aspas, atrasados, levando a ideologia da região cristã e a teoria como o darwinismo social e o fardo do homem branco. Tal contexto dado é essencial para abordar os temas em questão, o preconceito diante a cultura das matrizes africanas, que mesmo diante um século de revolução e inovação, levam diversos preconceitos e estereótipos sobre a cultura africana, diante seus costumes, religião e vivências. Bom, antes de nos aprofundarmos nesse tema, devemos entender o que é o preconceito e como ele realmente surgiu na nossa humanidade. Antes de tudo, o preconceito é uma opinião formada de maneira antecipada, sem o devido conhecimento ou reflexão sobre um determinado assunto. Assim, podemos destacar o preconceito cultural, que ocorre contra pessoas em virtude de sua identidade cultural, envolvendo sua nacionalidade, tradições, costumes, crenças, hábitos, entre outros. Em uma concepção histórica, o etnocentrismo pode ser visto na postura das nações colonialistas, que se julgavam mais civilizadas em relação às nações colonizadas, que eram conhecidas como primitivas e selvagens. A prática associada ao preconceito cultural é conhecida como xenofobia, e os indivíduos que praticam atos de intolerância contra pessoas que não pertencem à sua comunidade, sejam elas estrangeiras ou até mesmo de outra região do seu próprio país, são considerados xenofóbicos. Além disso, outro exemplo é o preconceito existente contra as religiões de matriz africana, onde reagir de forma intolerante ou agressiva é considerado crime e quebra os direitos que iremos ver a seguir. Diante do contexto histórico e do surgimento das intolerâncias, denotam-se o que os direitos abordam sobre tal. Os direitos humanos têm seu princípio como o direito e liberdade sem nenhuma discriminação, ressaltado no 2º artigo, visto que os direitos humanos foram estabelecidos pós-Segunda Guerra Mundial, em 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, proposto a ser uma norma comum para todos os povos e nações, já que foi traduzido diante de mais de 500 idiomas.
Diante disso, a DUDH prevê políticas públicas que estejam diretamente ligadas à promoção de igualdade entre todos os indivíduos, visando os grupos que se encontram nas camadas mais vulneráveis, como a população negra, LGBTQIA+, idosos, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, situação de vulnerabilidade total e restrição de liberdade. No segundo artigo, é previsto que todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem natural ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E a segunda parte evidencia que não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país, ou território a que pertence uma pessoa, que trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Visto disso, nos direitos humanos não devem haver nenhuma distinção sobre qualquer caractere social ou físico dentre os indivíduos, e que, acima disso, permaneçam os ideais de liberdade, respeito, solidariedade e, essencialmente, empatia. E as ideias culturais remetem ao artigo 18 da DUDH. Inclui: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, onde inclui-se a liberdade de mudança de religião ou crença e a possibilita de executá-la, privada ou social. Mesmo com os direitos contra as discriminações existentes, a gente sabe que na prática isso não ocorre de fato. Diante das dominações coloniais, mesmo com a grande interferência da Europa e demais continentes, e devido ao fluxo migratório na época da escravidão e do neocolonialismo, a cultura africana se difundiu em diversos países, seja seus hábitos ou suas crenças. Um exemplo é o Brasil. A religião do candomblé de origem africana e a umbanda, considerada de origem afro-brasileira, deu-se por todo o país e hoje contam em categoria de minoritariedade, devido à presença do cristianismo, que é a religião predominante do nosso país. Atualmente, as religiões de matriz africana ainda recebem grande influência negativa ao exercer sua fé. Dados dizem que desde 2011, com a criação do Disque 100, entre 2015 a 2019 foram evidenciados 2.722 casos de intolerância religiosa, sendo em média 50 casos por mês. E de acordo com o artigo dos Direitos Humanos, entre 2015 e 2017 houve uma denúncia de intolerância religiosa entre 1 a cada 3 horas. Onde, segundo as estatísticas, 25% de todos os agressores são identificados como brancos e 9% das ocorrências dizem respeito a atos praticados em casa. Os católicos, compostos por 64,4% dos brasileiros, registram 1,8% das denúncias de intolerância, e os protestantes, 22,2% da população, e registram 3,8% das denúncias, onde os adeptos de religiões de matriz africana representam 1,6% da população brasileira. Também representam cerca de 25% das denunciantes de crimes de ódio e intolerância religiosa. Portanto, deve-se mais do que necessário a intensificação de medidas para diminuir tal intolerância, apresentando projetos que resultem em resultados eficazes a fim de diminuir todo o preconceito que há tanto no Brasil quanto no mundo.